E se eu te dissesse que uma das teorias mais populares da internet nasceu de uma tradução errada? Os Anunnaki criaram a humanidade, ou alguém simplesmente reescreveu a história para vender uma ideia melhor? Fica até o final, porque o que vou te mostrar muda completamente como você vê esse mito. Na internet, os Anunnaki são apresentados como seres extraterrestres, vindos de um planeta chamado Nibiru. A história diz que eles chegaram à Terra há mais de 300 mil anos, precisavam de ouro e criaram os seres humanos para minerar para eles. Escravos genéticos. É exatamente isso que afirma a teoria. Essa ideia ganhou o mundo a partir dos anos 70, com os livros de Zecharia Sitchin. Ele dizia que não estava inventando nada, que estava apenas traduzindo. Mas é aqui que tudo começa a desmoronar. Os Anunnaki existem sim, mas não onde Sitchin os colocou. Eles aparecem em textos da antiga Mesopotâmia, escritos há mais de 4.000 anos, em tábuas de argila com escrita cuneiforme. E nesses textos, os Anunnaki são deuses, figuras divinas como Enlil, o deus do vento e da tempestade, e Enki, o deus da sabedoria e das águas. Eles governam o mundo, brigam entre si, amam, traem, exatamente como os deuses gregos ou romanos que você já conhece. É uma mitologia rica, complexa, completamente humana em sua lógica. Nada sobre naves espaciais, nada sobre engenharia genética, nada sobre ouro intergaláctico. Então, de onde veio tudo isso? Sitchin era um jornalista e escritor apaixonado por arqueologia. Ele estudou os textos por décadas e publicou uma série de livros chamada As Crônicas da Terra. O problema é que ele não era assiriólogo, ou seja, não era um especialista nas línguas da Mesopotâmia. E quando estudiosos que dedicaram a vida a esses textos foram verificar as traduções dele, encontraram erros graves. Palavras comuns foram transformadas em termos técnicos alienígenas. Metáforas poéticas viraram descrições literais de naves. Nomes de deuses foram reinterpretados como coordenadas estelares. Não foi tradução, foi reescrita com outro objetivo. E funcionou. Porque a história que ele criou era irresistível. Mas se isso não bate com os textos originais, por que tanta gente acredita? Primeiro, mistério vende. A ideia de um segredo escondido é magnética. Segundo, existe uma desconfiança real em relação à ciência oficial. E essa desconfiança não surgiu do nada. Terceiro, civilizações antigas fascinam. Todos nós queremos entender como pirâmides foram construídas sem máquinas modernas. Mas existe uma ideia escondida no centro dessa teoria, que poucos percebem. A ideia de que povos antigos não eram capazes de grandes realizações sozinhos, que precisavam de ajuda externa, de seres superiores, e isso, sem querer, diminui exatamente as civilizações que a teoria diz admirar. Os Anunnakis, os Sumérios, os Egípcios, os Maias, foram gênios. Não precisaram de tutores alienígenas. A realidade pode não ter naves espaciais, mas é muito mais impressionante do que qualquer ficção. Povos sem computadores
criaram calendários mais precisos do que os nossos durante séculos. Desenvolveram sistemas de escrita, leis, medicina, irrigação, tudo a partir do zero. E criaram deuses, poderosos, contraditórios, humanos, para dar sentido ao mundo ao redor deles. Os Anunnaki faziam parte disso, uma mitologia inteira construída para explicar trovões, enchentes, fertilidade, guerra. Milhares de anos depois, nós pegamos esses deuses e os transformamos em astronautas. Talvez o mistério não esteja nos Anunnaki. Talvez esteja na nossa necessidade de reinventar o passado, para fugir das perguntas do presente. De verdade. Os Anunnaki eram visitantes de outro planeta, ou uma história que cresceu com o tempo, alimentada pela nossa própria curiosidade. Comenta aqui o que você acredita. Quero ler cada resposta. E se você gosta de mistérios que fazem pensar de verdade, se inscreva no canal Alma em História. Toda semana tem um tema novo, e eu prometo, a realidade vai sempre surpreender mais do que a ficção.